Irmãos queridos, abram suas Bíblias no Salmo de número 84. Salmo 84. Leia comigo a palavra do Senhor. Assim nos diz a palavra bendita do nosso Deus. Ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares, Salmo dos filhos de Corá. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Meus irmãos, que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos edifique nesta noite, por meio da sua preciosa palavra. Nós vamos orar mais uma vez, pedindo ao nosso Deus que nos ilumine, que nos edifique. A leitura por meio da exposição da sua palavra. Oremos. Santíssimo Pai, é bom estarmos diante do Senhor. É bom, Senhor, porque não existe lugar melhor, não existe prazer maior do que estarmos em adoração e comunhão na Tua presença, diante do Senhor. Tu és a fonte da nossa vida, Tu és a razão da nossa existência, a razão do nosso viver. Tu és o fim último da nossa alma. Em Ti, ó Deus, o nosso coração se encontra ou encontra-se feliz. Deus Santo, edifica o Teu rebanho nesta noite pela Tua palavra, que é santa, que é inspirada, que é infalível, inerrante. Que o Espírito do Senhor ilumine a nossa mente, o nosso coração, e nos habilite a servirmos o Senhor e a obedecermos a Tua palavra. É o que nossa alma deseja profundamente nesta hora, a comunhão e a edificação do Senhor. Por esta razão, prostrados e humilhados perante a Tua face, nós suplicamos que Tu abras o nosso entendimento, que Tu fales a nossa alma, para a glória e para o louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Fazendo uma retrospectiva na sua vida. Se você voltar um pouquinho
e olhar o ano que passou, 2022, o que você mais desejou? O que você mais buscou? O que você mais ansiou em 2022? Na verdade, o que você mais deseja agora? O que aquece a tua alma? O que torna o teu coração e a tua mente tão aplicado a uma determinada coisa? O que seria isso? O que mais você deseja? O que mais você desejou? O que mais você buscou durante esse tempo? Eu acredito que aquilo que você mais desejou revela muito sobre você, muito das suas prioridades, muito do que você tem estabelecido como primazia na sua vida. É interessante porque este salmo, o Salmo 84, que é um salmo que expressa a saudade de um coração, o anseio de uma alma pela presença de Deus, pela comunhão com Deus. Ele inicia aqui os salmos, no capítulo 3, os salmos de Coré, dos filhos de Coré, que são 4 aqui, no livro 3º dos Salmos, mas também você encontra vários outros salmos lá no livro 2º, a partir do Salmo 42. E o Salmo 42 é um salmo muito parecido com esse, porque é um salmo onde o salmista ele almeja, onde ele deseja pela presença de Deus. Como as corças suspiram pelas águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. É o que o salmista expressa diante de Deus. É a sede, é o anseio, é o desejo pela presença de Deus. O Salmo 42 é um salmo mais triste, onde o salmista está longe da presença de Deus, e onde ele lamenta diante do Senhor pelas suas lutas, pela tristeza da sua alma, obviamente que termina com uma expressão de confiança, porque estás abatido, a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei. É assim que o salmista termina, mas deixando claro que a sua alma está triste. Aqui no Salmo 84 você tem essa diferença. É alguém que está desejando Deus profundamente e é alguém que está alegre. É alguém que compreende que a presença de Deus, de fato, é o motivo da nossa alegria, é o motivo da felicidade humana. Não existe felicidade à parte de Deus. Não existe felicidade longe da comunhão divina. O homem pode buscar comunhão, pode buscar felicidade nos seus bens, pode buscar felicidade no entretenimento, nas farras, pode buscar felicidade nas suas conquistas mais diversas. Mas no final das contas, a felicidade humana só será encontrada na presença de Deus, na presença do Senhor por meio de Jesus Cristo. E não é à toa, meus irmãos, que o Salmo 84, ele utiliza a palavra bem-aventurados, ou feliz, ou abençoado, né? 3 vezes. No versículo 4, bem-aventurados os que habitam em tua casa. No versículo 5, bem-aventurado o homem cuja força está em ti. E no versículo 12, feliz o homem que em ti confia. A primeira bem-aventurança está relacionada com uma vida na presença de Deus. Feliz é o homem que serve continuamente a Deus na sua casa. A segunda bem-aventurança está relacionada com aqueles homens que são habilitados e capacitados por Deus a seguirem o seu percurso na adoração e na celebração do nome do Senhor. E a última bem-aventurança diz respeito ao homem que deposita totalmente sua fé, sua confiança em Deus. E essas 3 bem-aventuranças, elas estabelecem aqui a estrutura do nosso salmo. A primeira estrutura, que vai do versículo 1 ao versículo 4, a segunda estrutura do 5 ao 7 e a última estrutura do 8 ao 12. E esse salmo inteiro,
canta acerca de Deus e do prazer de estar na presença de Deus, da satisfação e da alegria de usufruir da comunhão com o Senhor. E eu queria, nessa noite, falar sobre isso, do deleite, do prazer, da alegria que é servirmos o nosso Deus, adorarmos o nosso Deus. O que este salmo está dizendo para você é que este momento, agora, que você está aqui, é um momento singular, é um momento prazeroso e deleitoso para a sua alma. Deve ser a maior busca do seu coração, o maior prazer da sua alma, é estar em comunhão com Deus. Portanto, deleite-se na presença do Senhor. Deleite-se na presença do Senhor. É o tema para o nosso sermão nesta noite. Em primeiro lugar, deleite-se na presença do Senhor, desejando profundamente a sua comunhão. Desejando profundamente a sua comunhão. Veja no versículo, então, na primeira estrutura, do versículo 1 ao versículo 4, ele diz assim, começa dizendo, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Possivelmente é alguém que está escrevendo e falando acerca da peregrinação do povo de Deus, que constantemente peregrinava rumo a Jerusalém, subia a Jerusalém com o propósito de adorar a Deus. E o salmista, então, está dizendo que não existe lugar melhor, e não existe lugar mais delicioso, mais aprazível, mais amável do que os tabernáculos de Deus. Os tabernáculos, veja que é plural, nós sabemos que só tinha um tabernáculo, não tínhamos vários tabernáculos. Mas aqui o salmista está fazendo uma referência às várias extensões do tabernáculo de Deus. Então, cada canto, cada espaço, cada lugar do tabernáculo do Senhor era amável, era aprazível, era delicioso para a sua alma, né? Veja que no versículo 2, ele expressa a sua admiração pelos tabernáculos, mas ele também demonstra o anseio da sua alma pela casa de Deus. Ele diz, a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Olha que coisa interessante. A minha alma suspira, almeja, deseja profundamente, como as corças suspiram pelas águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. É o que o salmista está demonstrando aqui, dizendo acerca do anseio da sua alma. Então, olha que interessante, ele diz que ele chega a desfalecer, a desmaiar, de anseio, de vontade de estar na presença de Deus, de usufruir da comunhão com o nosso Deus, né? A minha alma suspira e desfalece pelos átrios. Olha, a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor, o meu coração, olha, alma, coração, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Em outras palavras, o salmista está dizendo que a totalidade do seu ser, representado aqui, na alma, no coração e na carne, almeja a presença de Deus, deseja a comunhão, deseja usufruir e desfrutar de uma vida na presença do Senhor nos seus átrios, no seu tabernáculo, né? E a última palavrinha aí, ela é muito interessante, a minha carne exultam pelo Deus vivo. O tempo deste verbo exultar não é algo comum, não é algo qualquer. Ele não tem apenas um desejo qualquer, mas a sua alma, ela grita retumbantemente pela presença do Senhor. Nós poderíamos pensar aqui numa partida de futebol. Às vezes o seu time de futebol, ele jogou,
ele ganhou, mas ele não agradou, ele não convenceu. Mas às vezes o seu time jogou, ganhou e convenceu. Por quê? Porque os jogadores entraram com raça, os jogadores entraram com determinação, com vontade de jogar, eles deram tudo de si, eles jogaram e deram seu sangue, eles suaram, de forma que você fala assim, olha, o meio-campo do meu time jogou demais, o ataque foi perfeito, a zaga jogou magistralmente. Então o meu time não só ganhou, ele convenceu, né? E aí a gente poderia pensar aqui na Copa, a seleção estava ganhando, mas não estava convencendo, só jogava com seleção fraca, não jogou ainda com um time de ponta. Mas a Argentina não, a Argentina jogou com sangue, jogou com boas seleções e ganhou. Por quê? Porque deu tudo de si, deu tudo o que tinha. É exatamente essa a ideia. É um ser, é alguém que grita retumbantemente pela presença de Deus, que louva a Deus, que deseja estar na presença do Senhor. Algo parecido o salmo que nós lemos aqui também no início, o salmo 27, que é um salmo muito bonito também, quando o salmista, ele diz assim, no versículo 4, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Eu peço e eu vou buscar, mas eu vou buscar com muito empenho. Eu vou buscar com todas as minhas forças. Eu vou buscar com tudo que eu tenho. O que ele vai buscar? Ele vai buscar isso aqui, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. É a mesma coisa, é a mesma ideia, é o mesmo tempo. No hebraico, trazendo essa ideia de intensidade de alguém que se aplica para alcançar um objetivo. E aqui, quando nós olhamos, então, para o nosso salmo, o salmista está dizendo que todo o seu ser está empenhado, e todo o seu ser deseja, almeja, pela presença do Senhor. De tal forma, que ele olha para o pardal, ele olha para a andorinha, para o pardal que estabeleceu o seu ninho na casa do Senhor, ele olha para a andorinha e ele os inveja, porque a andorinha fez o seu ninho no templo do Senhor, o pardal criou seus filhotes próximo do altar de Deus, e isso gerou esta sensação de inveja, uma inveja, desculpa, entenda aqui, um desejo parecido de estar perto da casa de Deus, de estar na presença do Senhor, de tal forma que ele diz que bem-aventurado, muito feliz, é o homem que serve, é o homem que adora, que louva continuamente na presença de Deus. São os levitas, são os servos, são os porteiros do templo, que estavam constantemente em serviço diante de Deus. Ele diz, bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente, né? Então, felizes são aqueles que usufruem de uma comunhão, de uma relação próxima, de uma relação íntima na presença do Senhor. Mas presta atenção numa coisa muito interessante. O santuário para o salmista não era simplesmente um lugar bonito ou esteticamente agradável. O salmista aqui não estava meramente encantado pela beleza do templo de Salomão. Não era apenas a sua estética e a sua beleza, a sua construção, a sua magnitude. Ao contrário, o santuário é um lugar muito amado pelo povo, pelos fiéis, porque no templo, o templo era a morada de seu Senhor soberano, do Senhor dos exércitos. Era a morada de Deus. Deus habitava no meio do seu povo. O templo representava a presença de Deus. Então, quando o salmista, ele canta a beleza dos tabernáculos, ele não está enaltecendo simplesmente a construção, a obra em si,
mas ele está olhando para a sua beleza, para a sua majestade em relação à presença do Senhor dos exércitos, daquele que é soberano sobre todo o universo, daquele que comanda todos os exércitos do céu e da terra. Tudo está sob o seu controle, tudo está sob o seu comando. A beleza do tabernáculo é porque o Senhor dos exércitos habita lá. E esta é a paixão, é o encanto da alma do salmista que almeja usufruir da comunhão e da vida com o Senhor. Ele diz, no versículo 3, eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, né? É uma referência à soberania de Deus. E também ainda no versículo, Rei meu, é também o Deus que é Rei, que governa soberanamente, mas é o Rei meu e Deus meu. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Nós cantamos isso. Deus meu e Rei meu. Isso expressa a intimidade que o salmista tinha com o Senhor. Não era apenas Deus, não era apenas o Deus do povo, mas era o meu Deus e o meu Rei. E por isso eu desejo ardentemente estar em comunhão com esse Deus. Você pode se unir ao salmista nesse anseio? Você consegue sentir a mesma sensação e o mesmo desejo de continuamente estar em comunhão com Deus, de usufruir da sua presença, de desfrutar da sua graça? Você deseja profundamente a comunhão com o Senhor, como você deseja tantas outras coisas na vida. Tem gente que deseja a casa própria, tem gente que deseja um carro melhor, tem gente que deseja um trabalho melhor, tem gente que deseja um salário melhor, tem gente que deseja uma educação melhor para os seus filhos. Mas o que nós precisamos desejar prioritariamente e profundamente é a comunhão com Deus. É a comunhão com Deus. Não existe nada melhor do que isso. Não existe nada mais profundo, não existe nada mais belo, nada mais encantador do que uma vida prostrada aos pés do Senhor. Tantas coisas as pessoas estão buscando e muitas coisas as pessoas falam, olha, você seria mais feliz se você tivesse mais isso. Você seria mais feliz se você alcançasse tal objetivo. Não. Para os filhos de Corá, os autores desse salmo, a felicidade está para um homem que desfruta da comunhão de Deus na sua casa e que o louva perpetuamente. Não existe nada mais encantador e nada mais feliz do que isso. Não estou dizendo que a felicidade ela é restrita à vida com Deus, somente aquela pessoa que está isolada do mundo. Não estou falando disso, mas estou falando daquele que vive nesse mundo e desfruta dia a dia da comunhão com Deus. Eu estou falando daquele que alcançou o carro novo, daquele que conseguiu sua casa própria, daquele que conseguiu um trabalho melhor ou que não conseguiu um trabalho melhor, daquele que conseguiu um salário melhor ou que não conseguiu. Eu estou falando daquele que nesta vida, bem ou ruim, que desfruta da presença de Deus e que deseja ardentemente pela comunhão com o Senhor, nada se compara a isso. Não existe nada para se comparar a esta experiência de viver diante de Deus de forma profunda, de desejá-lo e de se deleitar nele enquanto você o deseja. Mas deleite-se na presença do Senhor. Em segundo lugar, descansando graciosamente na sua provisão. Deleite-se na presença do Senhor. Em segundo lugar, descansando graciosamente em sua provisão. Nós temos a segunda bem-aventurança do nosso texto, aí no versículo 5. E é muito interessante a leitura desses versículos, eu gostaria de chamar a sua atenção para eles. Ele diz assim: bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Ou seja, muito feliz é o homem
é o homem que habita na casa de Deus. Muito feliz é o homem que adora perpetuamente a Deus. Mas também muito feliz é o homem que é fortalecido por Deus para que consiga adorá-lo perpetuamente. Muito feliz é o homem que é capacitado dia a dia por Deus a ter uma vida rendida e prostrada aos seus pés. Então, você precisa descansar na graça de Deus que te fortalece, dia após dia, a adorá-lo e a servi-lo, a viver para Ele, continuamente. Você precisa entender que a sua felicidade, que você é um homem feliz, que você é uma mulher feliz, porque Deus é quem te dá graça, que Deus é quem te dá força para viver esta vida de adoração e de celebração na presença do Senhor. E tem uma coisa muito interessante aqui, que é bem complicada, é algo difícil de se entender, mas que nós podemos chegar à seguinte conclusão. Olha o texto: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. O que significa caminhos aplanados no coração? Ou seja, literalmente seria aqui caminhos, se referindo a uma estrada estendida, a uma estrada pública, a uma estrada calçada, pavimentada. O que o salmista tem em mente aqui é exatamente a peregrinação do povo que estava espalhado por todo o reino e que continuamente peregrinava, subia para Jerusalém. Você sabe que um vale, subindo uma montanha, você subir numa montanha, você tem vários percalços, você tem várias dificuldades, você tem vários entraves. Não era uma jornada tranquila, não era uma jornada suave, era uma jornada de muitas lutas. Aqui, talvez, no nosso meio, só a dona Elivan poderia conseguir isso aqui com muita facilidade, porque eu sei que o histórico da dona Elivan é o melhor nesse quesito. Não é não, Carlão? Carlão já me falou aí algumas vezes das experiências da dona Elivan nesses passeios da igreja. Mas esta peregrinação, em relação ao povo de Deus, era uma peregrinação custosa, de tal forma que o salmista, ele diz, o qual passando pelo vale árido, né? Mas, ao mesmo tempo, o salmista está aqui descrevendo alguém que é fortalecido pelo Senhor graciosamente, mas que no coração se encontram os caminhos aplanados, os caminhos pavimentados. A ideia, meus irmãos, é a seguinte: é que havia sim uma trilha custosa e com muitos obstáculos para Jerusalém, mas que os peregrinos, os verdadeiros adoradores, o povo de Deus que subia com alegria. Mas por que ele subia com alegria? Porque esse caminho já estava no coração. Esse caminho que era pedregoso, esse caminho que era custoso, esse caminho que era marcado pelas dificuldades, já era um caminho que estava no coração do povo de Deus. A estrada estava pavimentada. O povo caminhava sem olhar para os obstáculos, o povo olhava sem avaliar o custo e sem esmurecer, porque já havia um propósito estabelecido, já havia um desejo profundo na alma de caminhar e de se dirigir para a adoração a Deus. Mateus me fez uma pergunta esses dias, e ele perguntou assim: pai, como é possível você acordar exatamente naquela hora que você quer acordar? Deve ser difícil, eu não consigo acordar, né, na hora que eu preciso acordar. E eu falei para ele, filho, a gente tem um relógio biológico, né? Você sabe, quando você sabe que você tem um compromisso, parece que o sono vai picando, né? E você vai acordando, antes até que você consegue acordar exatamente naquele momento. Tem gente que não precisa de despertador, que consegue acordar no seu tempo, no tempo exato para o seu compromisso. Para quem gosta de orar nas madrugadas, quem tem esse costume precioso de oração,
deu o seu horário, ele acorda. Ele não vê prejuízo. Deu o seu horário. O seu coração despertou. E ele vai para o seu momento da comunhão e da devoção na presença de Deus. Porque o seu coração já está pavimentado com esse desejo. O seu coração já está pavimentado com aquele horário. Já está pavimentado com a sua adoração, seja individual, seja familiar, seja comunitária. Para vir ao templo não existe dificuldade, não existe nenhum empecilho, porque aquilo já está pavimentado no seu coração. Às 9h da manhã ele está aqui, porque isso já é um alvo estabelecido. Às 18h ele já está na igreja, às 18h30 ele está no templo para adoração a Deus, porque isso já é um propósito estabelecido, e Deus graciosamente o fortalece enquanto ele faz o seu propósito, enquanto ele percorre esse propósito. Deus vai lhe dando graça e Deus vai transformando as adversidades em bênçãos, porque é exatamente isso que o texto fala, no versículo 6, não era uma trajetória tranquila, mas já era uma trajetória estabelecida no coração. E quando você já tem algo estabelecido no coração, você não vai olhar para os empecilhos, você não vai olhar para os obstáculos, você não vai se deter nas dificuldades da vida, mas no que a comunhão com Deus pode proporcionar para você: alegria, deleite, felicidade. Então não tem empecilhos, não tem obstáculos que possam impedir você de adorar a Deus, quando você é capacitado pela graça, e quando a graça do Senhor estabelece na sua alma o firme propósito de servir a Deus, e de adorar a Deus, e de cultuar a Deus. Ainda esta semana eu estava relembrando a história de um missionário chamado David Brainerd, que viveu apenas 29 anos. Apenas 29 anos. 9 anos de conversão. 4 anos como missionário entre os indígenas americanos. Enfrentou uma depressão terrível. Era extremamente doente. Por vezes tomado pela tuberculose. Um jovem extremamente doente, entregou sua vida a Cristo, se preparou para o ministério pastoral, ainda que sendo o primeiro da sua turma, não foi capaz de se formar com a turma, porque foi impedido por críticas que ele havia feito aos seus professores vazios espiritualmente. E ele então decidiu dedicar toda a sua vida ao trabalho missionário. Trabalhou solitário, sem ninguém para aconselhá-lo, sem ninguém para ouvi-lo, sem ninguém para compartilhar conceitos teológicos, para ter algum debate. Ficou solitário por muito tempo, mas um homem de oração, um homem que gastava dias inteiros em oração e jejum na presença de Deus. Um homem que enfrentou uma solidão e uma enfermidade terrível, mas que faleceu aos 29 anos, na presença de Deus, desfrutando da comunhão com o Senhor. E você poderia perguntar assim: qual foi o legado de um homem que trabalhou apenas 4 anos como missionário? Um legado profundo, de influência profunda no meio missionário. Muitos missionários, muitos homens foram influenciados com o sacrifício, com a dedicação, com a comunhão, com a vida piedosa desse homem diante de Deus. Como é possível alguém tão doente, tão depressivo, enfrentando tantas lutas, em meio à solidão, como é possível alguém trabalhar na floresta, evangelizando índios e desfrutando de uma comunhão profunda com Deus? Só a graça que transforma os vales áridos em mananciais
diante de Deus. O vale que nós temos aqui no versículo 6, no hebraico, significa vale de Baca. Nós não sabemos se existia de fato ali um vale difícil, ou se era algo imaginário da cabeça do salmista, mas vale de Baca pode ser vale de choro, como pode também ser uma referência a um arbusto que, quando você cortava, ele brotava muita água, né? E possivelmente era uma planta que estava localizada numa região árida, muito seca, muito arenosa, e por isso, então, virou uma referência de adversidades, de dificuldades, enquanto o povo caminhava e passava por esse vale árido, difícil, vale de lágrimas, e por isso que revela exatamente como era custoso chegar até Jerusalém, enquanto o povo caminhava. Deus fortalecia, e o texto diz aí, no versículo 6 ainda, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva, vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Jerusalém. Meus irmãos, que coisa maravilhosa é saber que Deus nos capacita, que Deus nos dá graça para sermos fortalecidos e cumprirmos o nosso propósito como adoradores. Às vezes, a igreja, ela se torna uma dificuldade para muitas pessoas, porque elas ficam pensando, meu Deus, eu vou para a igreja, vou para o culto, mas na segunda eu tenho que acordar cedo para o trabalho. Na segunda eu preciso acordar cedo para preparar o meu filho para a escola. Ou na segunda-feira eu preciso acordar cedo para o estudo. Eu tenho prova, eu tenho trabalhos a fazer, tantas coisas. E se eu pudesse ficar um pouquinho mais no domingo em casa para adiantar algumas coisas. E as pessoas começam a ver a igreja e o culto como um obstáculo, como um empecilho a seus propósitos e às suas responsabilidades outras. E nós nos esquecemos que é Deus quem nos habilita, é Deus quem nos concede a força para atravessarmos o vale de Baca, os vales áridos da vida, as responsabilidades outras. Quando você prioriza a adoração, quando você prioriza a comunhão com Deus, e quando a estrada está pavimentada no seu coração, e você compreende que você precisa celebrar a Deus, e você tem isso como um propósito estabelecido, as adversidades, elas são transformadas em mananciais. Deus transforma a sua vida, Deus transforma as suas lutas, Deus abençoa a sua vida em meio aos vales que você atravessa. E aqui eu não combinei absolutamente nada com o presbítero César, no seu estudo de hoje pela manhã, nos desafiando ao compromisso. E enquanto ele dava aqui a aula, eu pensava exatamente no que ia falar, no que trabalharia hoje à noite. E eu pensei, meu Deus, como é interessante, como Deus confirma aquilo que Ele coloca no coração, aquilo que Ele colocou no coração de um outro irmão, mas falando a mesma coisa. Olhe para as igrejas do presbitério, Betel, a igreja do Tucuruvi, Ebenezer, Casa Verde. Olhe todas as igrejas do nosso presbitério, Moriá, Atalaia, e você vai encontrar na história dessas igrejas homens e mulheres que trabalharam com afinco, que deram tudo de si, que se debruçaram. Você vai olhar para a nossa história e você vai encontrar homens e mulheres que renunciaram muita coisa para que esta igreja tivesse 200 membros, para que esta igreja fosse uma igreja forte na Rua Zilda, para que esta igreja fosse forte aqui na Vila Espanhola. Você vai encontrar homens e mulheres que deram tudo de si. E você pergunta, o que aconteceu lá? Aconteceu que lá Deus capacitou essas pessoas pela sua graça. Deus graciosamente as fortaleceu, como Ele fortalece você hoje, para vir à igreja, adorar o seu nome, usufruir da sua comunhão,
saborear a sua presença, se deleitar diante dele. E amanhã você vai acordar cedo, e na terça você vai acordar cedo, na quarta você vai acordar cedo, no decorrer da semana você vai trabalhar, você vai cumprir suas responsabilidades com alegria, mas sabendo que no dia do Senhor você usufruiu da presença de Deus. E sabendo que no dia de amanhã você vai usufruir da presença dele, com todas as lutas que você tem na sua comunhão particular, na sua comunhão familiar. E isso vai te capacitar e vai saborear e vai embelezar a sua vida, o seu trabalho, porque você vai fazer tudo para a glória e para o louvor de Deus. E aqui, na nossa passagem, o salmista, ele ia de força em força, capacitado por Deus, até chegar em Jerusalém, até chegar no lugar da adoração. E então, nós podemos nos voltar para a sua última lição, para a última lição desta passagem. Deleite-se na presença de Deus, desejando profundamente a comunhão com Ele. Em segundo lugar, descansando graciosamente na sua provisão. É Ele quem provê tudo o que você precisa para ser um adorador genuíno e verdadeiro diante dEle. Mas em terceiro e último lugar, confiando ardentemente em sua proteção. Pastor, como assim? Confiar ardentemente na sua proteção. Ele é quem nos sustenta, Ele é quem provê tudo o que nós precisamos. Mas, veja, o percurso era cheio de lutas, cheio de adversidades. E por isso o salmista, ele termina com uma oração a Deus e com uma declaração de bênção e de felicidade para aquele que confia no Senhor. Ele termina dizendo assim: Senhor Deus dos exércitos, escuta-me a oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Ele não fala o que ele está pedindo, mas aí no versículo 9, ele então se volta para o ungido. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. A oração do salmista é uma oração por proteção ao ungido de Deus. Quem é o ungido de Deus? O rei. E qual era a função do rei? Governar o povo e proteger a igreja de Deus, proteger o povo, proteger todo esse percurso, trazer segurança para o povo. Por isso então o salmista está clamando a Deus pelo seu favor. Olhe para o nosso ungido. Olhar traz a ideia de ser gracioso, de ser favorável. Deus de Jacó, seja favorável ao ungido do Senhor, ao rei, ao nosso rei. E aí, inclusive, ele fala aí no versículo, ele fala, quando ele diz aí, olha, ó Deus, escudo nosso, já é uma referência, na verdade, ao próprio rei, que tinha essa pretensão também de proteger o povo. Então, quando ele chama Deus de escudo, de protetor, o escudo aqui é aquele escudo pequeno que defendia os ataques, né? Ele está dizendo exatamente que era isso que o rei faria, protegeria o povo de qualquer ataque, de qualquer nação, de qualquer investida, dando assim a tranquilidade, a facilidade para que o povo pudesse peregrinar até Jerusalém e então assim adorar. Veja, isso fica claro que é o que está no coração dele nos versículos seguintes. Olha, ele diz assim, vou ler aqui a partir do versículo 9. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Qual é o propósito da bênção de Deus ao ungido dele? Proteção. E a proteção daria ao povo o privilégio de usufruir da presença divina e da comunhão com Deus. E ele diz, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Protege o teu ungido, Deus, porque não existe lugar melhor para se estar
do que estar na tua presença, do que estar diante do Senhor em comunhão e celebração. E ele fala: pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Um dia, apenas um dia na tua presença é mais importante do que qualquer outro lugar, do que qualquer outra experiência. E aí a gente poderia perguntar: se você tivesse apenas um dia de vida, o que você escolheria fazer? O que você buscaria fazer? Se você tivesse apenas um dia de vida, o que você buscaria? É interessante porque as palavras finais de Simonton no seu diário apontam exatamente para esse desejo de progredir em direção aos céus. Ele diz algo assim: posso indicar algum trabalho que foi feito da melhor maneira que pude, mas será que progredi em direção ao céu? E ele diz assim no finalzinho: quem me dera um batismo de fogo que consumisse minhas escórias, quem me dera um coração totalmente de Cristo. No seu momento final, na sua última página do seu diário, o que Simonton escreve é um anseio profundo da sua alma de progredir em direção ao céu, de ter um coração completamente de Cristo. Um outro muito importante escritor, comentarista, o Matthew Henry, inclusive já citei aqui em outra ocasião, no seu leito de morte, depois de muitas lutas, né, ele faz uma declaração incrível, e ele diz assim, acerca da sua vida difícil, ele disse que uma vida que vale a pena é uma vida passada no serviço de Deus e na comunhão com Ele. É a vida mais confortável e agradável que alguém pode viver no mundo atual. Vou repetir para você. Uma vida passada no serviço de Deus e na comunhão com Ele é a vida mais confortável e agradável que alguém pode viver no mundo real. Não existe nada mais agradável do que viver na presença de Cristo, na presença do Senhor. Eu fico pensando, lendo esta passagem, e lendo isso aqui, me chamou a atenção para algumas palavras. Por exemplo, Paulo disse: deveras considero tudo como perda, tudo como refúgio por causa de Cristo. E o salmista Asaf, no Salmo 73, disse: a quem tenho eu no céu, senão a ti somente? É a consciência de homens piedosos, que compreendiam que Deus era mais importante do que tudo nesta vida, que tudo que a vida poderia lhes oferecer. Mas quando você se depara com isso, qual é a sua sensação? O que você sente? Quando você lê uma declaração como esta, e avalia a sua vida, e avalia o seu ano 2022, e avalia o seu presente momento, os seus anseios, o seu coração nas suas profundezas, você consegue se unir ao salmista e dizer: pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Ou, prefiro estar à porta da casa, no limiar, na soleira da casa de Deus, a permanecer 1000 anos, né? A permanecer nas tendas da perversidade. Prefiro um único dia na porta, no limiar, na soleira da porta da casa de Deus, do que ficar na tenda da perversidade, usufruir tudo que esse mundo, tudo que essa vida pode me oferecer. Deus é mais importante, Deus é mais valioso. Nesse tempo de entretenimento, quando a gente deixa de vir à igreja por qualquer coisa, num tempo onde o jogo, onde os aniversários, onde as programações que as pessoas escolhem apenas o domingo para fazer,
elas têm o sábado, têm todos os outros dias, mas elas escolhem o domingo para fazer. Quantas vezes nós deixamos de estar na presença de Deus por causa de algum outro compromisso, por causa de alguma outra programação? O salmista está dizendo, não existe lugar melhor do que estar diante de Deus. Quais coisas escolhemos? Porque quando o salmista diz, prefiro, literalmente ele está dizendo, eu escolho. Literalmente, eu escolho estar à porta da casa, na soleira da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Mas quantas coisas escolhemos em detrimento da comunhão com Deus, do jejum, da oração, do tempo em meditação de sua palavra, da adoração no dia do Senhor. Meus irmãos, como seria bom se a graça inundasse a nossa alma, criando caminhos aplanados no nosso coração, a fim de desejarmos ardentemente a Deus mais do que qualquer outra coisa. Mais do que os filmes, mais do que os jogos, mais do que o lazer. Como seria bom se o dia do Senhor fosse inegociável para a nossa alma. Por isso você deve pedir a Deus essa graça. Você deve clamar a Deus, para que Deus ocupe o seu coração, para que Deus te proteja, para que Deus te conceda tudo o que você precisa para desfrutar de tudo isso na presença de Deus, para usufruir de todos esses privilégios diante dele, da comunhão e de saborear a sua presença. Por quê? Porque ele é sol e porque ele é escudo. Ele é quem nos aquece, ele é quem nos guia, ele é fonte de vida, assim como o sol é. A sua criação é fonte de vida e de energia para toda a criação. Deus é essa fonte de vida, Deus é essa fonte de energia que traz vida, que traz direção, que ilumina os nossos passos, que aquece o nosso coração, que nos protege da noite escura, do frio. Deus é o nosso sol, Deus é sol, Deus é escudo, Deus é proteção, mas Ele também é quem nos dá graça e glória, e que não sonega, e que não deixa de nos atribuir nenhum bem, se andamos retamente diante dEle, se temos um caminho pavimentado no coração para a sua adoração. Ó, meus irmãos, como é feliz o homem que confia na proteção de Deus e que descansa na sua presença, na sua provisão, que usufrui dele tudo o que ele precisa para ser um homem bem-sucedido e para ser um homem feliz. Eu quero que você se lembre que Jesus Cristo, com 12 anos, tinha prazer de estar no templo de Deus. Quero que você se lembre que Jesus Cristo tinha prazer de estar na presença de Deus com os mestres discutindo coisas das Escrituras. E você, criança, você adolescente, você adulto, qual é o seu prazer? Onde o seu coração gosta de estar? Você deve se lembrar também que a igreja de Cristo, a igreja de Atos dos Apóstolos, a mesma que foi enfatizada aqui pelo presbítero César pela manhã, esta igreja tinha temor no coração, tinha singeleza na alma, e ela tinha alegria e singeleza de coração diante de Deus, e que perseverava no louvor e na adoração a Deus. É o que diz o livro de Atos, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão no partir do pão. E no último versículo diz, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Onde? No templo, no local de adoração. Entenda também que quando eu falo de templo, eu estou dizendo para você que o templo já cumpriu o propósito dele. Nós não temos templo. Nós não temos mais um templo. Nós temos um povo
que é o templo de Deus. O que nós temos aqui não é um templo, à semelhança do Antigo Testamento. O que nós temos aqui é um salão de culto, é uma estrutura física, onde nós separamos para a adoração ao nosso Deus. Mas nós somos igreja na Rua Zilda, somos igreja na Vila Espanhola, somos igreja em qualquer lugar, onde nós nos reunimos. Seremos igreja nos pequenos grupos, seremos igreja na sua casa, quando estivermos adorando o Senhor lá, quando estivermos estudando. Seremos igreja espalhados por esse São Paulo, nos pequenos grupos, mas cumprindo o nosso propósito de nos unirmos e de estarmos juntos em celebração e adoração ao nosso Deus. Nós somos a igreja de Cristo, o templo de Cristo, a habitação do Senhor Jesus, por meio do seu Espírito, e por esta razão nós precisamos ter o prazer de estarmos na presença dEle. Portanto, deleite-se na presença de Deus, deleite-se na presença de Deus. Em primeiro lugar, desejando profundamente sua comunhão. Em segundo lugar, descansando graciosamente na sua provisão, é Ele quem fortalece você. Em último lugar, confiando na sua, fervorosamente confiando na sua proteção, porque estar na presença dEle é o melhor lugar. Portanto, nós precisamos da proteção dEle para usufruirmos da sua presença e da sua comunhão, que é melhor do que qualquer coisa nesse mundo. Que Deus te abençoe e que Deus avive a sua alma, que Deus desperte o seu coração, para que você busque a Deus, para que você ame a Deus. Então se comprometa em 2023, para que em 2024, você fazendo uma avaliação do seu coração, você chegue exatamente à conclusão de que você desejou mais a Deus do que qualquer outra coisa nesta vida. Que assim o Senhor faça conosco, em nome de Jesus. Amém.